Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista, e a partir de hoje, nesse canal, eu compartilho a experiência clínica aos interessados em psicanálise para que possam entender o encontro analítico em si mesmo, com suas complexidades, incertezas, turbulências e desafios. O setting analítico é um lugar complexo e coloca o analista em constante enfrentamento com o equilíbrio narcísico, produz fadiga física, fadiga mental e às vezes mal-estar. E como? Eventualmente, nos acarreta riscos de adoecimento, ao mesmo tempo também nos proporciona experiências únicas e enriquecedoras. Freud, em 1937, chegou a denominar o analista esse coitado, dadas as dificuldades do nosso ofício. Esse vídeo é para aqueles que se autorizam como analistas no percurso de uma formação, ampliando a capacidade humana de cuidado, de afeto, de ligação, de representação, de simbolização, de transformação e de compartilhamento de experiências emocionais, também para psicólogos, para pessoas que têm interesse na psicanálise. Hoje eu quero abordar um tema sensível, o silêncio na análise. Saber não dizer nada quando a ocasião exige. É, em definitivo, gente, uma maneira de lembrar, ou ainda melhor, de mostrar o silêncio da psique. O inconsciente é, antes de tudo, um discurso sem palavras. Tem dois aspectos aí relevantes do silêncio. Dois aspectos que eu quero trazer para vocês. O silêncio como uma face dupla, ao mesmo tempo um fato clínico, o silêncio como uma manifestação última da natureza muda da vida psíquica. O homem busca se aprimorar, e se apropriar do real que nos atravessa e construir um sistema que possa falar desse real, que signifique, que construa sentidos a esse real. E o humano quer fazer falar a natureza. A realidade, ela é muda, ela é o que é. Simples assim. E segundo Lacan, o real é aquilo que não cessa de se inscrever. E exatamente por não cessar de se inscrever, nós humanos buscamos fazer, então, significar e dizer, sobre esse real. O analista, diante da realidade muda, muitas vezes, ele não resta nada a nós além de tentar dizer, mesmo que dizer em silêncio. Dizer o silêncio. Porque dizer o que a realidade, ela se impõe, ela já está dita. É o silêncio por si só, é acolher o silêncio, é acolher esse real. E isso já é muita coisa. Todos vemos na primeira camada da realidade essa primeira camada que a gente pode chamar da nossa ficção mediada pela nossa história,
nossos desejos, nossas fantasias, né, nossas fantasias inconscientes. Nós não vemos a realidade muda, ela se impõe. Vamos chamar essa realidade muda de real. O analista escuta as entrelinhas para além do sentido imediato das coisas e das vivências. A escuta, ela está entre a realidade muda e a fantasia, os desejos, a história do sujeito. É aí que a nossa escuta circula, entre o real, entre a fantasia, entre os desejos, entre a história do sujeito, entre as faltas. O silêncio, ele está sempre presente numa sessão de análise. E os seus efeitos são tão decisivos quanto os de uma palavra pronunciada. O silêncio do analisando, né, ou do analista, o silêncio crônico, ou o silêncio efêmero, o silêncio de resistência, de abertura, do inconsciente, ele constitui um fato analítico de primeira importância no desenrolar de um tratamento. E ele coloca aos clínicos um problema de técnica psicanalítica tão antigo quanto a regra da livre associação. Mas além dessa presença clínica essencial, o silêncio, ele representa também e principalmente uma entidade teórica fundamental dentre todas as manifestações humanas. Ele continua sendo aquele que de maneira muito pura melhor exprime a estrutura densa e compacta, sem ruído nem palavras, do nosso inconsciente. E aí vai uma provocação, que é: como é que fica a clássica afirmação lacaniana? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Se o inconsciente é, antes de tudo, um discurso sem palavras, só para complicar um pouco, porque não há como lacanear sem complicar, o inconsciente não é uma língua, ainda que nasça por meio de uma língua. Não, a estrutura da realidade psíquica, que chamamos inconsciente, ou de isso pulsional, esse isso pulsional, esse inconsciente, o silêncio na psicanálise, esse saber ou esse gozo, que é esse não saber, ou ainda o simbólico, o imaginário, o real, é uma estrutura perfeitamente muda, sem nenhuma ressonância, mais próxima da opacidade da letra, como se escrita num mármore que dá palavra enunciada por uma boca. Saber não dizer nada quando a ocasião o exige é uma maneira de lembrar, ou ainda melhor, de mostrar o silêncio da psique. Calar-se quando necessário significa que o inconsciente é, antes de tudo, um discurso sem palavras. Eu vou repetir. O inconsciente é, antes de tudo, um discurso sem palavras. Ok? Bom, então um outro aspecto sobre o silêncio é que desde a primeira sessão o analisando atribui certa significação emocional a esse silêncio, porque não suporia estar ali a atitude natural e necessária ao analista, que ele deve calar-se para escutar. Ok? Então, vamos lá. Ele está ali para escutar atentamente. Na maioria dos casos, esse silêncio tem um efeito calmante,
benéfico. O paciente pode interpretar como um sinal de atenção, uma atenção que tranquiliza, que acolhe. Esse silêncio pode ser um convite para que ele fale livremente, que ele possa esquecer temporariamente das inibições convencionais, das críticas do mundo lá fora. Um silêncio que acalma, que age como um abajur, que transforma a luz, aquela luz crua, forte demais, que vai baixando, né? A pressão da proximidade da realidade material vai se deslocando de uma maneira que o silêncio do analista parece marcar, né, aquilo que começa a sair do olhar do outro para si próprio, de uma maneira mais calma, menos imediata. O analisando, ele vai penetrando na situação analítica com mais singularidade, ele faz o silêncio sobre alguma das suas experiências, sobre as suas emoções, mesmo que ele tenha mostrado algo, que ele tenha sido falante sobre alguns aspectos, né? Ele faz silêncio sobre outras coisas, sobre outras experiências. Ele não fala desse lado de si mesmo que aflora na situação analítica. Tudo tem seu tempo. No início, nas entrevistas iniciais, é comum que o silêncio do analista também cause incômodos, né? Mais do que acolhimento nos sujeitos, principalmente nos sujeitos contemporâneos, com uma subjetividade mais empobrecida, né? E severas dificuldades em falar sobre si mesmo. Esse empobrecimento de narrativas que nós estamos encontrando na clínica hoje, né? Que convoca um analista para reinterpretar a técnica do silêncio, para aprender a escutar o vazio daquilo que não há, quer como falta, quer como desejo. O analista não tem medo do silêncio. O silêncio do psicanalista, ele adquire sentidos diferentes hoje. Ele se atualiza. No próximo vídeo, nós vamos continuar com esse tema. E se você tem interesse no conteúdo, não esquece de curtir, de se inscrever, de ativar as notificações. Porque aqui nesse canal você encontra vídeos toda semana sobre temas, né, da clínica psicanalítica contemporânea. Deixe também aqui nos comentários algum tema que você queira ver, né? Eu leio todos os comentários. E fica aqui as minhas saudações psicanalíticas.